Hoje, como se trata do nosso último devocional a respeito da sexualidade, existem duas palavrinhas que estão aí, precisa ser discutida, mas sobretudo entendida dentro da sexualidade. É um dom e também compromisso. Dom porque é um presente de Deus. A sexualidade é um presente de Deus no relacionamento, na aliança, naquele momento de unidade que existe entre o homem e a mulher. Quando falamos de sexualidade saudável, falamos sobretudo do entendimento do dom de Deus, do presente deixado por Deus ao casal. Mas ao mesmo tempo falamos do compromisso que esse casal tem um com o outro e sobretudo com o próprio Deus. Entender que aquilo que você usufrui e aquilo que te traz prazer é um dom de Deus sobre você e sobre o outro que está contigo, é o maior entendimento, a maior compreensão que existe do amor de Deus sobre a sua vida, sobre a nossa vida. Portanto, diante da bondade de Deus e do dom dispensado sobre cada um de nós, precisamos valorizar na compreensão que temos desse dom através do nosso compromisso. Compromisso saudável, compromisso de entrega, compromisso de responsabilidade, não só com o Pai Celestial que nos deu presente, mas sobretudo com aquela pessoa que Deus colocou ao nosso lado. Portanto, eu e você, nós somos chamados hoje a viver de forma comprometedora, de forma a agradar a Deus e ao outro que está conosco. Por isso que quando o próprio Paulo ele está narrando ali em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo de número 7 também, ele diz que gostaria que todos os homens fossem como ele. Mas ele diz, no entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Aí ele diz assim, um na verdade de um modo, outro de outro. O que é que ele está falando? Ele está falando que o dom de Deus foi dispensado para toda a humanidade, de forma gratuita, de forma generosa, mas a porção que alguém absorve vai ser segundo a sua capacidade. Paulo estava dizendo, eu entendo que se eu quero viver exclusivamente de Deus, eu vou me dedicar na porção e na capacidade que Ele me deu. Ou seja, ele entendia que se ele dividisse um lar com outra pessoa, no caso a esposa, ele não teria apenas a exclusividade do Senhor. Ele também dedicaria tempo à sua família, à sua esposa. Outros, ele diz que se não tem condição de viver como ele, precisa se casar. Então ele está falando de solteiro, ele está falando de viúvo, e ele até indica no versículo de número 8, ele diz, e aos solteiros e às viúvas digo que lhes seria bom se permanecesse no estado em que também eu vivo. Ele disse, a sugestão é essa, porque você vai viver exclusivamente para o Senhor, dedicado apenas a Deus e a sua obra. Porém, se você não consegue, é isso que ele diz no decorrer dos versículos, se você não consegue, então você vai entrar nessa aliança que já foi dispensada por Deus, pode fazer naturalmente, e que ali você vai precisar entender um dom que foi dado para toda a humanidade e você está usufruindo, o dom da sexualidade, ali o dom de absorver aquela porção que Deus abriu para toda a humanidade debaixo de uma aliança com outra pessoa, mas que ali você precisa viver com responsabilidade, com compromisso. E o seu compromisso vai muito mais além do que um compromisso de uma pessoa solteira que só tem um compromisso apenas com Deus. Por isso que lá no versículo de número 7 ele fala sobre isso, e lá no 5, volta no 5, ele diz assim, não se privem um ao outro. Essa sentença é extraordinária, porque aqui mostra o entendimento de um dom, mas ao mesmo tempo ele traz o senso e o equilíbrio da compreensão de uma responsabilidade, de um comprometimento que alguém tem no relacionamento. Preste atenção, 1 Coríntios 7, 5. Não se privem um ao outro, a não ser, talvez por mútuo consentimento. E ele diz assim, por algum tempo, ok? Mesmo que haja consentimento entre os dois,
precisa ter um tempo limitado. Aí ele diz o porquê. Para se dedicarem, primeiro, à oração, ou seja, para que você tenha um elo de ligação mais profundo, os dois, com o Pai. E aí ele continua, ele retoma o texto e diz, depois, retome a vida conjugal, para que Satanás não tente vocês, por não terem domínio próprio. Então, note que quando ele fala de domínio próprio, é exatamente aquele domínio que é a última característica do fruto do Espírito que ele fala lá em Gálatas 5, 22. Domínio próprio. Ele diz que se por acaso no casal não existir esse combinado dos dois estarem atrelados a essa adoração, que é a única razão dos dois fazer esse contrato, esse momento de articulação para não terem intimidade, é para buscar mais a Deus em oração. Mas por pouco tempo, é isso que ele diz no verso 5, por pouco tempo, e depois retome de imediato as práticas naturais para que Satanás não entre fecundando, lançando semente que vai fazer com que você peque. Então é extraordinário aqui, e ele inclusive fala sobre fruto, domínio próprio. Caso vocês de repente só queiram viver para Deus, vocês estão sem equilíbrio, é isso que ele está dizendo, estão desequilibrados. Aqui, a compreensão do dom e a responsabilidade de um compromisso, não só com Deus, mas com o outro que você determinou uma aliança, mostra o equilíbrio, mostra a forma de você perceber a importância de uma aliança. Se você e eu, nós não compreendemos a importância de uma aliança humana dentro de um casamento, como entenderemos a aliança sobrenatural, espiritual, de Deus conosco e de cada um de nós com o próprio Deus? É isso que, de fato, a gente quer trazer sobre esse estudo, mas aqui são 3 coisas importantes que o autor ele destaca aqui. Primeiro, fortalecimento dos laços conjugais, ele fala sobre isso, a importância da sexualidade, a prática regular da sexualidade no casamento serve para você fortalecer a intimidade dos laços conjugais. Em segundo lugar, a prevenção de tentação, como Paulo colocou aqui, e também, em terceiro lugar, a expressão de amor e de cuidado. Então, quando você se dedica ao outro, quando você entende o compromisso de amor que você tem com a outra pessoa, você se dedica, você se entrega porque você entende o dom, a dádiva preciosa de Deus, que Deus colocou sobre sua responsabilidade. Vamos orar então, são 2 pedidos de oração que tem aqui nesse devocional. O primeiro deles, que o Senhor desperte os casais para seus compromissos conjugais como meio de graça e restauração física, emocional e espiritual. Então a gente vai orar em nome de Jesus para ser despertados compromissos diante do casal. Em segundo, a gente vai orar para que a santidade e pureza matrimonial sejam restauradas pelo compromisso mútuo e também pelo cuidado com uma área tão delicada do matrimônio, que é a sexualidade. Vamos orar? Ó Deus maravilhoso, eterno, gracioso, Tu és Senhor. Queremos Te pedir pelo nome de Jesus, que cada um, Senhor, que está envolvido neste laço matrimonial, tenha, Senhor, a sensibilidade, a clareza, Senhor, a compreensão de que foi agraciado pelo dom de Deus e que ele, ao entender, ou ela, ao entender essa aliança, possa se comprometer a estar, Senhor, de forma real dentro dessa relação, dentro dessa aliança, entregando, Senhor, aquilo que de fato é de responsabilidade sua para essa compreensão. Ó Deus, eu Te agradeço nesta hora por cada casal, por cada família que está aqui e abençoo cada uma dessas famílias. Pelo nome de Jesus. Amém.